Hoje nós estaremos conhecendo um pouco da história do rei Davi. Quem foi o rei Davi na Bíblia? A história de Davi é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. O rei Davi foi o segundo monarca de Israel, o homem escolhido por Deus para liderar o seu povo. A vida de Davi é narrada no Antigo Testamento, nos livros de 1º e 2º Samuel, primeiro livro dos Reis e 1ª Crônicas. O nome de Davi é incerto, porém uma das possibilidades mais aceitas é que o nome de Davi significa amado, procedente do hebraico Dode. E já foi sugerido também que Davi deveria ser equiparado ao termo Davido, chefe ou oficial do exército. Se fosse o caso, então, Davi seria um título ao invés de um nome próprio, mas essa sugestão é muito improvável. Quem foi o rei Davi? Davi era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá e era neto da moabita Ruth com o judeu Boaz. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava a aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo da sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo, exercendo a sua profissão de apacentar as ovelhas. Davi enfrentou situações desafiadoras como um urso e um leão, como está registrado em 1 Samuel 17, do versículo 34 até o 37. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo, do hebraico admone, vermelho, e possuía boa aparência. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Davi é ungido rei por Samuel. A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado a Saul como rei de Israel e revelou que o seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi não estava presente, porém, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu às expectativas divinas, Davi foi chamado do campo onde cuidava do seu rebanho. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido na presença dos seus irmãos. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. No entanto, o propósito de tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. A maioria dos comentaristas entende que provavelmente os que estavam presentes naquele momento entenderam que talvez Samuel estivesse ungindo um possível sucessor em seu ministério profético. Seria algo semelhante ao que fez ao profeta Elias ao ungir o jovem Eliseu como seu sucessor. Seja como for, o importante é que a Bíblia afirma que a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16, 13. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que viesse a ser reconhecido pelo povo como rei. Davi e Golias. Um episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. 1 Samuel 17. Davi havia saído da casa para levar alimento aos seus irmãos que eram guerreiros, bem como colher informações para seu pai sobre a batalha contra os filisteus. Já no campo de batalha, Davi tomou conhecimento do desafio imposto por Golias ao exército de Israel. Ele havia proposto uma batalha individual contra o escolhido do lado hebreu. O lado vencedor determinaria o resultado da batalha. Esse desafio já durava 40 dias, mas ainda ninguém havia sido escolhido para lutar contra Golias.
Para os israelitas, lutar contra aquele gigante parecia ser um suicídio. O próprio rei Saul entendia que os riscos eram muito grandes daquela escolha. Por isso, ele ofereceu muitas recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Golias. Além das recompensas, Saul também ofereceu a mão da sua filha em casamento. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus. Porém, ele recusou a oferta, pois não conseguiu manejar a armadura. Na ocasião do combate, Davi utilizou a pedra e a funda como arma. O gigante foi derrotado, a sua cabeça foi cortada e a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Davi na corte do rei Saul. Não é possível precisar com exatidão a cronologia dos eventos que seguem a unção de Davi por Samuel, a vitória sobre Golias e a sua atuação na corte de Saul. O que sabemos é que Davi foi recomendado como músico para aliviar a melancolia de Saul. 1 Samuel 16:18. Quando enfrentou Golias, ele revezava como pastor de rebanho de seu pai e as suas tarefas na corte do rei Saul. Além de músico particular do rei, Davi também começou a ser o portador da armadura de Saul. O rei havia se afeiçoado a ele. 1 Samuel 16, do versículo 21 até o 23. Após o ato heróico de Davi derrotando o gigante, sua popularidade cresceu grandemente entre o povo. A amizade de Davi com Jonatas e a inveja de Saul. Foi após a vitória sobre Golias que a amizade entre Davi e Jonatas nasceu. Essa amizade proverbial foi destacada na literatura bíblica. A amizade entre o príncipe de Israel e Davi, um exemplo de companheirismo, lealdade, integridade e sinceridade. 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 4. Essa amizade forte e verdadeira sobreviveu aos períodos de provação, e a aliança feita por Davi e Jonatas perdurou até mesmo após a morte do filho de Saul, quando o rei Davi mandou buscar o filho dele aleijado, Mefibosete, e lhe designou a herança da família de Saul. 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 7 até o versículo 13. Foi também nesse período que a ira invejosa de Saul cresceu contra Davi. Ele havia se tornado favorito do povo. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5. Os israelitas começaram até a compor músicas para Davi, enaltecendo os seus feitos mais do que os feitos do próprio rei. Saul não conseguiu lidar com aquela situação e em várias ocasiões tentou prejudicar e até mesmo matar a Davi. Ele fez isto tanto diretamente como indiretamente. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 11, capítulo 19, versículo 10. Saul sabia que a popularidade de Davi ameaçava seriamente a continuidade de sua família no trono, e era o principal motivo para essa perseguição. De fato, isso era verdade, o que torna a amizade de Davi e o príncipe Jonatas ainda mais extraordinária, pois Jonatas reconheceu que realmente o plano do Senhor para o futuro de Israel incluía Davi como rei. 1 Samuel, capítulo 23, versículos 16 até o 18. Jonatas até tentou apaziguar a ira do seu pai contra Davi, mas não obteve êxito, e Davi finalmente precisou fugir. Davi, o fugitivo. Quando Davi fugiu de Saul, ele buscou abrigo primeiramente em Ramá, ao lado do profeta Samuel. O rei ainda continuava empenhado em capturá-lo, mas não teve sucesso. 1 Samuel 19, do versículo 18 ao 24. Depois de Ramá, Davi foi ao santuário de Nobe, e ali garantiu alimentos e arma para sua jornada até Gate, uma cidade dos filisteus. Foi nessa cidade onde Davi recebeu o treinamento que o capacitou como um grande guerreiro. Nesse período, Davi também começou a formar um exército improvável.
Ele reuniu homens considerados miseráveis, devedores e descontentes. Entre seus leais companheiros, muitos nem eram hebreus. Nesse período, Davi foi conquistando a confiança de clãs de Judá que estavam insatisfeitos com o papel desempenhado por Saul. Porém, enquanto o rei estivesse vivo, Davi não tentou nada contra a sua vida. Foi nesse contexto que ele disse que não se pode tocar no ungido do Senhor. A história de Davi como rei. A história de Davi como rei começou ainda antes de ele assumir o trono de Israel. Primeiramente, ele tornou-se rei da tribo de Judá em Hebrom, segundo Samuel, capítulo 2, versículo 4. Esse local ficava a aproximadamente 50 quilômetros de Jerusalém e passou a ser a sua capital. Como rei de Hebrom, Davi fez importantes alianças estratégicas. Aos poucos ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Com isso, ele contornou a indisposição com muitos daqueles que apoiavam a casa de Saul, e Davi ficou em Hebrom durante 7 anos e meio. Davi, rei de Israel. Davi se tornou rei de Israel sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete, filho de Saul. Isbosete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai. Um deles foi o antigo capitão de Saul, Abner, que também acabou sendo morto. Davi assumiu o trono de Israel ainda em Hebrom, porém pouco tempo depois transferiu a sua capital para Jerusalém, segundo Samuel 3:5. Dessa forma, o rei Davi se tornou o primeiro rei a governar Israel como um império unificado. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. Já em Jerusalém, o rei Davi construiu seu palácio no Monte Sião, após conquistar a região dos Jebuseus, segundo Samuel, capítulo 5, versículos do 6 a 9. Além dessa, ele também construiu várias outras construções importantes. O rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital do império. E desejava Davi construir um templo ao Senhor. Porém, essa tarefa Deus não lhe permitiu executar, ficando a cargo posteriormente do seu filho Salomão. O rei Davi também estabeleceu um poderoso exército profissional. Ele conquistou vitórias lendárias contra os edomitas, filisteus, cananeus, moabitas e amonitas, arameus e amalequitas. O rei Davi edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Suas ações trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel. A vida pessoal do rei Davi. O rei Davi teve ao longo de sua vida muitas esposas e concubinas, os quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. E se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito da sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. Um exemplo claro disso são os episódios envolvendo Absalão, que matou Amon por ter violentado Tamar. Depois ele próprio acabou sendo morto por Joabe, sobrinho do rei Davi, por traição. O rei Davi conseguiu unir 12 tribos, mas não conseguiu unir os seus próprios filhos. O pecado do rei Davi. Foi no período de grande prosperidade do reino de Israel que Davi experimentou seu tombo mais amargo, onde conspirou, adulterou com Batseba e conspirou a morte de Urias, esposo da mulher. O rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã, expondo o pecado que até então parecia que ficaria encoberto. Davi casou-se com Batseba e se arrependeu profundamente, e Deus o perdoou, mas não deixou de castigar o seu pecado.
Segundo Samuel, capítulo 12. Da união de Batseba e Davi nasceu seu herdeiro no trono de Israel, o rei Salomão. As consequências do pecado de Davi puderam ser vistas claramente na sequência da história de Israel. Certamente esse pecado descrito nas Escrituras é um alerta para cada um de nós, pois o caráter santo e justo de Deus não tolera esse tipo de coisa. O caráter do rei Davi. O rei Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos, mas principalmente Davi era sensível à voz de Deus. O rei Davi era alguém que tinha o seu coração completamente inclinado para Deus. Ele sabia de sua condição humana limitada diante de um Deus poderoso. Dessa forma, ele era um verdadeiro adorador e se arrependia e buscava o favor divino. O salmista Davi. O rei Davi é descrito como o doce salmista de Israel, segundo Samuel 23:1. O Antigo Testamento faz inúmeras referências a Davi como tendo sido um tipo de líder da adoração musical de Israel. Ele também foi um inventor de instrumentos musicais e é muito habilidoso compositor. Neemias 12, versículo 24 ao versículo 46, Amós 6, 5. De todos os salmos registrados na Bíblia, 73 deles têm seus títulos atribuídos à sua autoria ao rei Davi. Alguns desses salmos são identificados como sendo salmos messiânicos. Na verdade, o próprio Jesus atribui a autoria de um desses salmos a Davi. Levítico, capítulo 20, versículo 42. O rei Davi no Novo Testamento. O rei Davi é citado inúmeras vezes, não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. A menção mais importante sobre uma pessoa é que, como sendo um ancestral segundo a carne de nosso Senhor Jesus, Romanos 1, 3, ele é citado com destaque na genealogia de Jesus nos Evangelhos. Ao todo, existem pelo menos 58 referências ao rei Davi no Novo Testamento. Entre elas está incluído o título frequentemente usado para se referir a Jesus como filho de Davi. No livro de Apocalipse, o apóstolo João registrou as seguintes palavras ditas pelo próprio Jesus: Eu sou a raiz e a geração de Davi. Apocalipse 22:16. Uma das descrições mais conhecidas sobre quem foi Davi está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Nela lemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22.